quiser tomar emprestado de ti. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Olha para alguém que está do seu lado e diga: seja você perfeito, como é perfeito o seu Pai que está nos céus. Coloque a sua mão sobre a sua Bíblia, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos como verdadeira a Tua palavra, Senhor. E nós cremos no Espírito, na virtude, no poder que está no Seu Evangelho hoje. Nós nos alegramos com a oportunidade de sermos transformados, confrontados, Senhor, e edificados pela Tua palavra. Nos dá ouvidos hoje para ouvir o que o Teu Espírito diz à igreja, em nome de Jesus. Amém? Hoje pela manhã eu contava que, entre as palavras que eu ministro, eu sempre aproveito um ponto ou outro, um testemunho, algum conteúdo de alguma outra ministração, ou de alguma aula, ou de algum seminário. Mas essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração há alguns dias. Ele deu inteira ali o texto, os pontos, para ser ministrada, para ser liberada sobre a sua vida nessa noite. Então, eu sei que sempre estamos atentos àquilo que Deus deseja de nós, mas eu te aconselho hoje, preste atenção nos versículos, sublinhe os pontos e receba essa palavra como uma palavra para a sua vida, como uma palavra para a sua casa, como uma palavra para transformar o seu mês de março. Se fosse dar um título para essa palavra, eu diria que seria o amor ao próximo. Como amar ao próximo. Porque Cristo, Ele trouxe sobre a humanidade mais um mandamento. Que tudo aquilo que Deus havia liberado, instruído e ensinado, Jesus declarou que Ele traria um mandamento. Esse mandamento seria amar ao próximo. E Cristo declara que esse mandamento ele está equiparado ao primeiro. E o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. De todas as suas forças, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, é amar a Deus. Mas o interessante é que Cristo ele vai trazer esse outro mandamento como equivalente, como se as duas coisas elas não pudessem ser vividas de formas separadas. Depois o Evangelho, ele vai abordar isso de várias formas, dizendo: como você pode amar a um Deus que é invisível? E você odeia as pessoas que foram feitas à imagem e à semelhança de Deus. Quando Cristo ele era confrontado pelas curas, pelo amor, pela intensidade que ele cuidava das pessoas. De tarde, de noite, era no sábado, era nas sinagogas, era nos templos, era no deserto. Cristo não fez nada a não ser amar aos homens. E quando ele era confrontado, ele dizia que ele foi chamado, ele veio para isso. Há um texto que Jesus olha para os homens e diz, não diz a palavra de Deus, sois deuses. Eu sei que esse texto, por muitas vezes, ele é mal interpretado, porque parece que a gente está colocando as pessoas num patamar de Deus, mas o que Cristo estava dizendo é, vocês não são filhos de Deus. Vocês não são filhos de Deus, Deus não os ama. Não há um propósito de Deus sobre a sua vida. Não há o amor de Deus sobre a sua vida. Como não amar quem Deus ama? Como não cuidar do povo de Deus?
Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho Jesus por você. O que determina o seu valor não é o quanto está escrito na sua carteira de trabalho, não é o seu salário, não é o que as pessoas dizem ao seu respeito, mas o que determina o seu valor é o preço que foi pago pela sua vida. E eu te asseguro, foi pago um altíssimo preço para que você estivesse aqui hoje. Você não está aqui por sorte, nem por competência, nem por acaso, nem porque alguém te chamou. Você está aqui hoje porque você é amado. E o mandamento que Cristo traz é uma revelação de como encontrar e glorificar a Deus através das pessoas que estão ao meu redor. Como glorificar a Deus através do perdão, através da compaixão. A Bíblia vai afirmar que toda a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, não Deus. Porque eu te asseguro, quando você ora, Deus responde com pessoas. Eu te asseguro que uma das razões de você estar aqui hoje é porque você é a resposta da oração de alguém. Você é o amor de Deus, é a palavra, é o conselho, é o Espírito de Deus que não entra por aquela porta, mas flui na sua vida. É o Espírito que Cristo declarou, Ele não habita em prédios, em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita na sua vida. Você é a casa do Senhor. Você é a igreja do Senhor Jesus. Cristo afirma, não caia nessa conversa, que Deus, Ele está na embaixada, ou está na Universal, ou está na Mundial, ou está na Assembleia. Jesus declarou, Deus, Ele está em você. O reino dEle foi estabelecido em você, sobre a sua vida. Você é o lugar que Deus deseja se manifestar. E com base no texto, em Mateus que nós lemos, eu aprendo algumas formas de nós entendermos e exercermos o amor ao próximo. Situações que não só dificultam, mas que muitas vezes inviabilizam o nosso relacionamento com Deus. O apóstolo João, discípulo do amor, ele vai resumir assim: se você não ama o seu irmão, você nunca viu a Deus. Se você não ama o seu próximo, você nunca viu a Deus. E a primeira coisa que eu aprendo em relação ao amor de Deus é a colheita. Diga colheita. Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus declara: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Jesus, ele só resumiu todo o Velho Testamento, todo o Pentateuco, todos os livros proféticos. Jesus, ele só resumiu todo o Velho Testamento dizendo, olha, a lei e os profetas estão dizendo uma coisa só: tudo o que você quiser que façam com você, faça com alguém. Da forma que você deseja ser tratado, trate as pessoas. E Cristo está dizendo, a mensagem que Deus está transmitindo através da lei e dos profetas é tudo que você quiser que façam com você, faça com outras pessoas. Mateus 5:23 vai dizer, de uma forma bem prática para a nossa vivência de igreja: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. É muito simplório nós direcionarmos toda a nossa vida para Deus sem o conhecer. A mensagem de Cristo é: você não conhece a forma de Deus, você nunca ouviu a voz de Deus.
toda a plenitude de Deus estava em Cristo Jesus. A única coisa que Cristo fez foi amar as pessoas. E nós dizemos que amamos a Deus e não cuidamos de ninguém. Não amamos a ninguém. Não perdoamos a ninguém. O que esse texto está declarando: se você espera algo de Deus, se você espera algo bom de Deus, mas semeando coisas ruins nas pessoas, conserte primeiro a sua vida. O que esse texto está dizendo é que todos nós estamos caminhando até o juiz. Todos nós um dia vamos comparecer diante do tribunal de Deus para receber todo o bem e todo o mal que nós realizamos. E a Bíblia está dizendo: se você tem um adversário, nesse caminho que você e o seu adversário estão traçando até Deus, concilie-te depressa com ele. Se conserte depressa com ele. Porque se você se apresentar diante de Deus com um débito, o que Jesus está dizendo é: de maneira nenhuma. Isso vai ser esquecido, vai ser varrido para baixo do tapete. De maneira nenhuma isso vai ser desconsiderado, mas tenha certeza, você vai pagar até a última dívida que você tiver. A ninguém deveis nada, a não ser o amor com que você ama um ao outro. Parece que são coisas desconectadas, porque quando nós encontramos com Deus, o caminho mais fácil é: tudo ficou para trás, tudo no mar de esquecimento, todas as coisas se fizeram novas. E sim, Cristo naquela cruz, Ele rasgou toda a cédula de dívida que você tinha em relação a Deus. Mas eu te asseguro que as pendências em relação às pessoas que estão aqui precisam ser consertadas. Exemplo: Zaqueu estava com a vida meio enrolada. A Bíblia diz que Zaqueu era baixinho, ele sobe numa árvore e vê Jesus passar, talvez na expectativa de receber uma palavra ou uma direção. Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, almoço na tua casa hoje. Zaqueu prepara um banquete, e aí Jesus está lá, ensinando, discipulando, conversando. Zaqueu recebe a Jesus dentro da sua casa. É a nossa vida com Cristo assim. Eu sei que em um determinado momento, para alguns, é essa noite, Jesus olhou para você e diz: hoje eu vou entrar na sua casa, hoje eu vou entrar na sua vida, hoje eu vou entrar na sua história. Mas o que eu gosto desse texto é que no meio daquele tempo de comunhão de Zaqueu e Jesus, Zaqueu declara: eu entendi algo. E se por acaso, esse por acaso era com certeza ele tinha feito, se por acaso eu defraudei, prejudiquei, roubei alguém na minha vida, eu vou restituir. Nem que eu tenha que devolver 4 vezes mais com juros, com correção monetária, com indenização, eu vou resolver as minhas pendências. Naquele momento, Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, agora entrou a salvação na sua vida. É agora que entrou salvação na sua vida. Por que Zaqueu não colocou tudo para trás? Não, foi a velha criatura. Eu não tenho nada a ver com aquilo. Porque existem coisas que foram perdoadas em relação ao débito que nós tínhamos em relação a Deus. Mas a Bíblia declara: de Deus não se zomba, o que você semeia e você colhe. E uma das terras que a Bíblia manifesta é você. O semeador saiu a semear. Qual é a terra que ele semeia? Uma vida. E nós estamos caminhando para comparecer diante do Senhor. E existem coisas que precisam ser arrancadas do nosso coração. É aquela sensação que de 5 em 5 anos, porque o cadastro do SPC cai, a gente não precisa resolver mais nada que ficou para trás. É aquela sensação que hoje eu dou golpe nas Casas Bahia, daqui 5 anos o Magazine Luiza, daqui mais 5 anos do Queires, eu vou arrumando a minha casa, eu vou empurrando a minha vida.
São lojas muito grandes, não preciso do meu dinheiro, não tem problema dever para isso ou para aquilo. O banco ganha muito dinheiro, não tem problema eu dever, eu negocio mais para frente. Eu fiquei devendo para aquela pessoa, mas aquela pessoa também me fez mal. É aquela sociedade ali que eu separei, aquilo ficou pendente. É o cheque sem fundo que eu passei, eu nunca resgatei. E a nossa vida não rompe. Porque ao mesmo tempo que nós estamos aqui hoje invocando e crendo no poder de Deus sobre as nossas vidas, há alguém orando para o mesmo Deus. Porque não tem dois deuses, é um Deus só, alguém orando para o mesmo Deus. Deus, aquela pessoa me prejudicou, aquela pessoa me passou para trás, aquela pessoa usou o meu nome, sujou o meu nome, aquela pessoa fez tanto mal para mim, Senhor, aquela pessoa destruiu a minha casa, aquela pessoa está me devendo, ela sumiu, ela me bloqueou no WhatsApp, ela não conversa mais comigo, ela não negocia, ela não dá satisfação. E a Bíblia declara, porque você está sendo levado ao juiz pelo seu adversário, você não tenha dúvida, que até o último centavo será cobrado. Jacó, e o nome de Jacó é enganador, é malandro. Ele, de uma forma imoral, ele ilude o seu irmão Esaú. E ele recebe a bênção, a primogenitura sobre ele, de uma forma imoral. Ele engana, ele foi malandro, foi esperto. E a Bíblia declara que Jacó, ele vai morar em um outro lugar. E naquele lugar, ele vai trabalhar para um homem chamado Labão. E Labão, ele muda o salário de Jacó para menos, 10 vezes. Ele é humilhado, ele é envergonhado, ele é perseguido. E a mesma malandragem que ele usou para prejudicar Esaú, foi a mesma coisa que foi usada para que ele fosse prejudicado. Quando ele tem um encontro com Deus, e Deus muda o nome dele de Jacó, de enganador, para príncipe de Deus, que é Israel, a palavra que Deus libera sobre ele é: Jacó, você prevaleceu com os homens e comigo. Você prevaleceu das duas formas. Você soube como receber a sua colheita pelo que você fez com as pessoas, e você soube colher também aquilo que eu tenho para você. Contei hoje pela manhã, mais ou menos aí, acho que um ano e pouco atrás, uma pessoa veio conversar comigo. Ela falou: pastor, eu fui chegar em casa lá, e a minha casa é uma subida, e eu sou meio barbeiro, dei uma acelerada errada no carro, o carro pegou no meio-fio, estourei a suspensão do carro e toda a parte de câmbio, e prejudicou muito ali a caixa de marcha. Mas ele olhou para mim e disse: pastor, eu venho aqui conversar com o senhor porque é o seguinte, eu tenho seguro. Eu olhei para ele e falei: não, tudo bem, eu também tenho, mas seguro não cobre essas barbeiragens. Ele falou: não, mas o senhor sabe que segura para essas coisas, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar lá na seguradora, eu vou falar que eu atropelei um cachorro, peguei uma coisa na estrada, e aí eles são obrigados a arrumar. Eu falei para ele: está errado. Ele disse: não, pastor, tem que entender, eu paguei seguro a minha vida inteira, eu nunca usei. É para isso mesmo, a seguradora não quer, a seguradora é rica. É para isso mesmo que eles nos cobram todo mês. Não tem problema não. Você acha que tem maldade nisso? É assim que o mundo funciona. Eu falei: está errado. Ele saiu, depois de uns dias ele veio para mim e falou: pastor, o carro está arrumado. Eu liguei lá e resolvi. Tudo bem, cada um com seus problemas, né? Algumas semanas atrás ele veio me procurar dizendo: pastor, que absurdo, o senhor nem sabe. Dei perda total no meu carro. Quando eu fui lá acionar o seguro, a seguradora foi lá e pediu para mim tirar o extrato dos pontos da minha carteira. Tinha estourado ali por um ponto a minha carteira. Nem sabia que a minha carteira estava suspensa, estava com o documento na mão. E a seguradora disse que não vai pagar nem um centavo. Ele não processou aquilo na hora, mas no meu coração eu estava assim, falei: pois é. Deu uma volta de R$ 1.500 há um ano atrás, e era esperto. Tomou um prejuízo de 15 mil hoje, está ruim. Mas de Deus não se zomba. Exatamente aquilo que nós semeamos, nós colhemos. As cartas de Paulo encerram
com uma prestação de contas. E Paulo dizia: Deus, lembra de fulano? Que me prejudicou, que fez isso, que me passou para trás, que trouxe rebeldia, que trouxe divisão. Que o Senhor dê a paga. Que o Senhor dê a paga. E Paulo dizia: Deus, lembra aquela situação que aconteceu? Não foi nada, eu entendo que não foi intencional. Não leve em consideração aquilo. Quando Cristo está naquela cruz, e ele vê aqueles soldados e aquelas pessoas que o colocaram naquela posição, e ele diz: Deus, não leve em consideração o que elas fizeram. Eu te asseguro que se fosse uma oração desnecessária, ele não teria feito. Eu te asseguro que se Deus fosse varrer tudo aquilo ali para baixo do tapete, ele não teria necessidade dele fazer aquela oração. A única necessidade é que aquelas pessoas crescem nele, estaria tudo resolvido. Mas você não é qualquer um. Nem o dono da van, nem o presidente do banco, nem o dono das Casas Bahia, ninguém. Você é filho de Deus. E eles também. Talvez eles ainda não saibam, não tenham consciência disso. Mas o mesmo preço que foi pago pela sua vida é o preço que foi pago pela vida deles. Olha o que Cristo declara: problema a gente sempre tem. Mas se pela nossa irresponsabilidade nós escandalizamos alguém. O que é o escândalo? O escândalo, ele é uma crise que toma proporções, que escandaliza, que perverte o evangelho. São coisas que não tem volta. São coisas que não tem volta. Escândalo é assim: às vezes todo mundo tem um problema, vamos dizer lá, problema com o pastor. Ah, não, pastor não me cumprimentou, não me deu atenção, não gosto muito dele. Isso é uma coisa. Mas vamos supor que você monte lá uma comunidade no Facebook. Odeio o pastor Fausto. É um grupo no WhatsApp lá, né? Odiamos o pastor Fausto. E ali você começa. Você começa a difamar, você começa a reclamar, você começa a falar mal, você começa a esfriar, a perverter o coração das pessoas. Um dia você acorda e diz: realmente a Bíblia diz que rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Eu vou consertar isso. Fecha a comunidade no Facebook, fecha o grupo no WhatsApp. Você chega para mim e diz: pastor, perdão. Então me perdoa, né? Faz um ano aí que eu estou te difamando, estou causando um monte de problema. Está perdoado? Está perdoado. Mas o dano é irreversível. É irreversível. Como é que você volta atrás? Vai trazer as pessoas de volta? Como é que você retira as palavras que você declarou? Como é que você reverte aquela situação? É irreversível. Jesus declarou: quando você escandaliza uma pessoa, é melhor você amarrar uma corda com uma pedra e pular dentro de um poço. Bom, mas Deus não é misericordioso? É. Mas muitos servem um Deus que é amor e exerce misericórdia, mas são sentenciados de forma extremamente dura. Porque sobre eles paira uma colheita de irresponsabilidade. De palavras que foram semeadas, de contenda, de divisão, de rebeldia, de ofensas, de situações que ficaram pendentes lá atrás. O livro de Mateus que nós lemos não é se você tem um problema com alguém. O que Jesus declara é se alguém tem problema com você. Se alguém tem algum problema contra a sua vida, se apresse em solucionar aquilo. Primeiro ponto, a colheita. O segundo, o julgamento. Diga julgamento. Mateus 7,1 declara: não julgueis, para que não sejais julgados. Não é só não julgueis. A pessoa diz: não pode julgar, mas tem um porquê. Para que não sejais julgados. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão:
deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. A Bíblia está dizendo que a bênção, seja ela uma palavra, uma revelação, um conselho, um amor, um abraço para uma pessoa que tem o hábito de julgar, é como você vai lá na joalheria, compra um colar de pérola e dá para um porco comer. É como você pegar um tesouro, uma relíquia, algo importante para você, e você dá para o seu cachorro roer. Porque a pessoa que julga, na mesma medida que ela julga, ela é julgada. Na mesma medida que ela julga, ela é julgada. As pessoas que julgam, elas têm uma dificuldade gigantesca de crescer. Porque elas servem um Deus que é amor e é misericórdia. Mas é um Deus que sobre elas exerce um julgamento. Que julgamento? O mesmo que ela tem em relação a outra pessoa. É na mesma medida. É a turma que eu digo que se apresenta diante de Deus com a prancheta. Ele fica lá, louvor, 9. Pregação, 9,5. É aquele que vai dizendo, é quem tem o Espírito Santo que não tem, quem está salvo e quem não é. É a pessoa que tem coragem de, quando termina o culto, ela diz se o culto é bom ou não é. Eu não gostei do culto. Problema seu, não era para você, era para Deus. Mas nós sentenciamos, nós julgamos, nós avaliamos as pessoas. E a Bíblia declara, quem somos nós que julgamos o servo alheio? Ah, mas caiu. Mas a Bíblia declara, se ele cai para Deus. Ah, mas está de pé. A Bíblia diz, se ele está de pé para Deus. E fiel é Deus que pode sustentar todos nós, independente da situação e da circunstância. Mas na mesma medida que nós julgamos, nós somos julgados. Quando Cristo, ele poderia se manifestar como qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Jesus é Deus, amém? Mas Jesus declara, eu sou o enfermo que não pode ser curado com oração, o enfermo que só pode ser visitado. Já curou de um enfermo? Já cuidou de um enfermo? Que não tinha como, você não curou, você orou e não curou, aí você tem que cuidar dele. Já cuidou de uma pessoa doente? Já teve que trocar a fralda de alguém? Ajudar alguém a ir no banheiro? Dar banho em alguém? Servir comida e ficar dando na boquinha? Já fez isso por um dia, 2, 3, por uma semana? Já fez isso por um mês? A gente fica furioso. Comeu porcaria a vida inteira, eu tenho que cuidar. Foi irresponsável. Bebeu, maltratou, divorciou, ficou sozinho, e agora eu que tenho que resolver. E a gente fica medindo. Jesus declarou, eu sou o miserável. Sabe o miserável? Bate lá na janela do nosso carro, ali no semáforo. E antes dele pedir alguma coisa, o que a gente pensa? É para comprar droga. Vagabundo, vai trabalhar, tá aí, tem saúde para pedir dinheiro na minha janela, tem saúde para trabalhar. Vá para casa. Se eu der R$5, vai gastar em crack. Isso é bobagem, isso é uma perda de tempo, não vale nada. Fecha a janela aí porque ele vai roubar alguma coisa. Com a mesma medida que nós julgamos, nós somos julgados. Aí nós vamos para casa, a gente fala, Deus, uma promoção no meu trabalho. Deus diz, vai estudar, vagabundo. Vai estudar, vai se esforça. Capricha, faz por merecer. Jesus declarou, eu sou o presidiário. Porque assim, superlotada penitenciária da Trindade. Bem feito. Bem feito. Vagabundo tem que ficar lá sofrendo mesmo. Tem que estar numa cela pequenininha lá com 50, queimando ali no calor, comendo comida azeda, tomando água quente. Por mim, tinha que morrer naquele lugar. Aí depois a gente fica lá, Deus, está muito ruim.
nesse carro aqui, sem ar-condicionado. Deus, estou morando em 10 aqui, numa kitnet, as coisas não acontecem. Deus diz, não, mas tem que ficar assim mesmo. E, tua mulher está grávida, está chegando uma família para te visitar. Aí aperta, as coisas não acontecem, não rompem, mas com a mesma medida que nós julgamos, nós somos julgados. E a Bíblia declara, a misericórdia deveria triunfar no juízo, ela triunfa no juízo. Porque a mesma palavra de morte que nós liberamos poderia ser uma palavra de vida. O mesmo sentimento negativo que carrega no nosso coração poderia ser algo positivo. Lá em 2 Samuel, no capítulo 12, a Bíblia vai falar sobre o julgamento de um homem chamado Davi. O rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia declara que Davi, ele deseja uma mulher casada chamada Batseba. Ele se deita com aquela mulher, ele adultera e aquela mulher engravida. O que Davi faz? Davi manda matar o marido dela para que ele pudesse casar com ela. E aí foi a encrenca. Um dia, Deus envia um profeta para Davi. E a conversa do profeta é assim, vê como Deus tem bom humor com essas coisas. O profeta chega lá e diz, rei Davi, tem uma causa para te apresentar. Tem um homem muito rico, grande fazendeiro, com muitos animais, com muitas posses. E vizinho desse fazendeiro rico, tem um fazendeiro muito pobre, tem uma vaca só. Aquela vaquinha é tudo para ele. A vaquinha é o sustento da casa dele. Mas quando aquele fazendeiro rico recebeu uns amigos para um churrasco, ele disse, mata lá a vaca do meu vizinho. Não vou matar as minhas não, mata a vaca do meu vizinho e vamos fazer uma churrascada. O profeta olha para Davi e diz, Davi, diz para mim, amigão, o que esse cara rico, o que ele merece? Davi, como todo bom crente, esse cara devia morrer. Esse cara devia sofrer 4 vezes mais o prejuízo que ele deu para o outro. Esse cara não vale nada. Não, me diz onde é que mora esse cara que eu vou lá, eu vou entrar com o meu exército lá e vou arrebentar com ele. E o profeta disse, esse cara é você. Que poderia ter qualquer mulher que você quisesse em Israel, e você foi e pegou a mulher do coitado. Que você destruiu a família dele. Mas já que você liberou a sentença, que a sua sentença se cumpra. A criança que estava na barriga de Batseba, ela morre. Logo em seguida, Aminon, filho de Davi, se relaciona, ele abusa sexualmente da sua irmã Tamar, dentro de casa. Absalão, outro filho de Davi, fica bravo, mata Aminon. Aí Absalão se revolta contra Davi e logo depois é assassinado. A família de Davi é destruída. Ela é destruída, ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas a sentença que se cumpriu sobre a vida dele foi a sentença que ele mesmo declarou. Com a mesma medida que ele mediu, ele foi medido. Como não perdoar quem Deus já perdoou? Como não amar quem Deus ama? A misericórdia sempre deve triunfar no juízo. Sempre deve triunfar no juízo. E o último ponto nós vamos orar. Perdão, diga perdão. Não vou nem ler o texto, Mateus 6, porque você conhece, a oração do Pai Nosso. Vamos orar junto? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus declarou, você quando orar, ore dessa forma. É ruim porque virou uma reza, a gente fala sem prestar atenção no que a gente diz, mas você acabou de falar, Deus, o Senhor só me perdoa se eu perdoo as pessoas. O Senhor só me perdoa. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado quem nos ofendeu.
o Evangelho nos convida, não se prive da graça de Deus. Há um favor imerecido, algo que já foi conquistado e liberado sobre a sua vida. Mas Deus te perdoa quando você perdoa. O texto que nós lemos lá no começo, ele não nos ensina a nos relacionar com as pessoas que nós não temos problemas. É um texto que fala sobre como lidar com os nossos inimigos, como viver debaixo de perseguição, como as ofensas e as dificuldades que nós passamos, eles potencializam em nós, ele cria uma grande oportunidade de nós vivermos como Jesus viveu. De nós vivemos como Jesus viveu. Hebreus capítulo 12, versículo 14, ele declara: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja fornicador e profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. A Bíblia declara: siga a paz com todas as pessoas, ou ninguém verá a Deus em você. E ele diz, para que não brote no seu coração uma raiz de amargura, a divisão, a contenda com outras pessoas. Ele diz para que você não seja como Esaú. Quem é Esaú? Esaú é um homem que tinha aquela eterna rixa com seu irmão Jacó, que procurava um lugar de arrependimento, um lugar de transformação na presença de Deus, mas que vendeu a sua primogenitura, vendeu o favor de Deus que estava sobre ele por um prato de lentilha. Tem gente negociando o seu propósito por causa de uma briga mesquinha, por causa de inveja, por causa de uma opinião, por causa do time que torce, por causa da igreja que congrega, por causa da interpretação. A Bíblia declara: não perca tempo com vãs discussões, porque se os debates teológicos que nos dividem dissessem respeito a quem era Jesus, seriam coisas saudáveis. Mas a gente fica lá discutindo qual que era a cor da arca da aliança, a roupa da veste do sacerdote levítico, a cor das pedras que ele carregava. E quando nós não liberamos o perdão, nós retemos o favor, o amor e a graça de Deus sobre nós. Eu costumo dizer que o perdão, ele não é bíblico. Essa coisa de, o Leandro, eu tive uma desavença com ele. Aí ele está de mal comigo, eu estou de mal com ele, fica aquela coisa ruim. Aí ele tem um grupinho dele na igreja que está a favor dele, eu tenho que estar a favor de mim. Daí a gente fica naquela treta, e aí dá umas cutucadas um no outro, manda uns recados atravessados. 6 meses depois, eu estou na ceia, eu falo: não, realmente, um sentimento ruim no coração, toda vez que eu vejo ele e tal, eu vou lá e peço perdão. São 6 meses de um dano irreversível. A Bíblia, ela não trabalha o perdão. A Bíblia trabalha um coração perdoador. O que Jesus ensina para Pedro, e Pedro pergunta a Jesus: se alguém me prejudicar 7 vezes no mesmo dia e eu perdoar, eu sou crente? E Jesus declarou: não. Se alguém te ferir 490 vezes no mesmo dia, e você perdoar todas no mesmo dia, você é crente. Qual é a recomendação para o casal? Não se ponha o sol sobre a sua ira. Por quê? A Bíblia declara: porque senão Deus não vai ouvir as suas orações. Ou Deus não vai ouvir as suas orações. É mais do que liberar perdão depois de muito sofrimento. É ter um coração perdoador. E independente do que o Leandro faça para mim hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, já está perdoado. Já está perdoado. Está tudo certo.
Está tudo resolvido. Porque se Deus o perdoou, como eu não perdoar? Se Deus o amou, como não amar? Jesus nunca me ensinou a amar, ele disse: ame como eu amo, um amor incondicional. Um amor incondicional. Esse é o nosso culto de ceia. A Bíblia declara, na noite que Jesus foi traído, ele fez uma aliança com a humanidade. Na noite que Jesus foi traído, que ele podia ter falado: agora também não quero saber mais. Um dos meus, que ele estava comigo, ele me traiu. Eu não quero saber esse negócio de apóstolo, não quero saber esse negócio de igreja. A Bíblia declara, na noite em que ele foi traído, ele renova a sua aliança com aqueles homens. A ceia, ela é um memorial, é um referencial para momentos difíceis. Muitas vezes, nós não crescemos, nós não rompemos, nós não somos bem-sucedidos e não temos o favor que deveria pairar sobre as nossas vidas. E a gente fica lá: mas Deus não é bom comigo, Deus escuta todo mundo, mas não me escuta, Deus abençoa todo mundo e não me abençoa, a minha vez nunca chega, a minha vida nunca é transformada. A gente fica lá: mas eu estou aqui, eu estou servindo, eu estou cuidando das coisas do Senhor, eu estou congregando, eu acredito em Jesus, eu leio a Bíblia todo dia. Mas a sua dificuldade não é com seu pai, a sua dificuldade é com seus irmãos. A sua dificuldade é com seus irmãos. A Bíblia declara, não adianta você pairar e demonstrar o seu amor a um Deus invisível, se as pessoas que são imagem e semelhança de Deus, que estão ao seu redor todos os dias, você as odeia. Você as critica. Você as aterroriza. Porque essa colheita, a Bíblia declara, estará sobre nós. E a Bíblia declara, de maneira nenhuma isso será desconsiderado. A reunião que nós temos hoje, a nossa raiz histórica de ceia, embora nós servimos um Deus que é Espírito, está nesse lugar, mas é Espírito, e nós renovamos a nossa aliança com Ele. O cálice que nós trocamos com as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é um memorial, é um fato histórico que há 2000 anos. A gente vive como filho de Deus o mês inteiro. Mas uma vez por mês a gente está aqui. E se algo precisa ser consertado, tem que ser consertado na mesa. Tem que ser consertado na presença do Senhor. Existe um favor, uma colheita e um amor de Deus sobre a sua vida. Mas existe uma colheita sobre a sua e sobre a minha vida, que vem do nosso relacionamento. Que vem da nossa comunhão, que vem das nossas palavras, que vem da forma que nós temos vivido em família. Você é filho de Deus. Parece algo mesquinho, o que Deus tem a ver com isso aqui? Eu tenho uma filha. Há um nível de problema que você vai ter se nós vamos, sei lá, divergir sobre alguma situação. Você briga comigo, eu brigo com você e tal. Há um nível de ira das duas partes. Se você não gosta de mim, eu não gosto de você. Mas se você tem um problema com a minha filha, o problema que você vai ter comigo é muitas vezes maior. Quem é pai e mãe aqui sabe. O filho nem tem razão. O filho aprontou mesmo. Ligo lá da escola. Teu filho está na sala da diretora. Miserável essa diretora. Está sendo usada pelo diabo. Não, o menino foi lá, explodiu o banheiro da escola. Mas a gente chega lá, com toda a razão do mundo, chutando a porta. O que vocês estão fazendo com o meu bebê? O bebê está lá, um meliante lá, né? O que vocês estão fazendo com o meu bebê? Não se trata do seu chefe. Não se trata ali do dono do banco, nem das Casas Bahia, nem do proprietário da van. Se trata de alguém que Deus chama de filho. E a nossa dificuldade de viver como irmãos mostra a distância que nós temos de servir um Deus que é nosso Pai. Você entende que Jesus lavou o pé dos apóstolos? Ele lavou o pé de Judas. E quando o Tiago e o João perguntaram para Jesus, dizendo: Jesus, como é que a gente faz para ocupar um lugar grandão lá na glória? Jesus declarou: o maior de vocês é o que mais serve as outras pessoas.
o maior de vocês sempre será aquele que mais serve. Quero que vocês coloquem de pé essa noite. E eu quero orar pela sua vida com Deus, mas além disso, eu quero orar pela sua vida. Como família, como pai, marido, esposa, como colegas de trabalho. Quero orar pela sua vida como cidadão, como funcionário, empresário. Quero orar pela sua vida como igreja, como membro da igreja do Senhor Jesus. Paulo declara no texto que estabelece a ceia: analise o homem a si próprio. Analise o homem a si próprio. Se é algo para ser consertado, se é algo para ser perdoado, se é uma atitude para ser mudada, se há coisas que eu estou colhendo na minha vida, mas essas mesmas coisas eu tenho plantado na vida de outras pessoas. Arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de atitude, é mudança de vida. Jesus declarou: aprenda a abençoar os seus inimigos, porque o seu inimigo também é filho de Deus, e se você abençoa ele, Deus abençoa você. Deus, Ele abençoa você. Aprenda a ser generoso, aprenda a ser perfeito como o seu Pai, Ele é perfeito. Depois é um nível ali, um upgrade, um plus ali de ser cristão. Em um outro texto, Jesus declara: presenteie o seu inimigo. Dá comida para ele, dá presente. Vá no shopping lá e diga: o que você veio fazer aqui? Vim comprar um presente para o meu inimigo. O que será que o meu inimigo vai gostar? E Jesus declara: a favor da parte de Deus. Porque quando Deus traz chuva sobre o bonzinho, mas sobre o ruim também. O sol que nasce todos os dias, nasce sobre o bom e nasce sobre o mal. Que esse mesmo favor possa estar sobre as nossas vidas. Coloque a mão no seu coração, curva a sua cabeça. Eu quero que você ore pela sua vida. Quero que você ore pela sua condição de pai, de marido, de esposa. Ore pelas pessoas que estão ao seu redor. Talvez haja um perdão a ser liberado, um arrependimento a ser buscado. Talvez a misericórdia hoje precise triunfar. Não o julgamento, a misericórdia. Tem uma palavra de oração com o Senhor essa noite. Pois o amor não se compra, nem
palavra que Deus trouxe sobre esse ano é que esse ano seria um ano de prosperidade, um ano de crescer por completo. E quando o Senhor trouxe essa palavra no final do ano passado, a revelação que Deus trouxe é que Deus traria a provisão e a solução de muitas coisas que estavam para trás. Dívidas antigas, inimigos antigos, problemas familiares lá atrás, pessoas que nós prejudicamos, pessoas que nos prejudicaram, coisas que nunca foram resolvidas, mas que de alguma forma estavam travando alguma área das nossas vidas. E não termina esse ano sem que essas coisas sejam cobertas pelo sangue de Jesus, sem que esse perdão seja liberado, sem que essa palavra que Zaqueu declarou, nós possamos declarar também: Senhor, se algo pendente lá atrás, será solucionado. Que a salvação do Senhor seja completa sobre cada um de nós. A Bíblia declara que esse é o corpo de Cristo, esse é o sangue de Cristo. E que nós realizássemos essa reunião em memória dele, por causa dele. Os diáconos vão te entregar o pão e o cálice. Assim que você receber, eu te convido a se assentar e ter um tempo de comunhão com o Senhor. Assim que você receber o pão e o cálice, se assente. Se você precisa confessar um pecado, se você precisa consertar algo diante do Senhor, se assente, ore e aguarde para nós ceiarmos todos juntos. Pai, em nome de Jesus, essa noite nós oramos
damos graças, Senhor, pelo pão e pelo cálice. Te damos graças por nos assentarmos essa noite na Tua mesa, sabendo que o Senhor não é um Deus especialista em coisas, mas especialista em pessoas. Um Deus que não abre mão que nós sejamos perfeitos como o Senhor é perfeito. Não há nada, Senhor, que desejemos mais do que nos tornar mais parecidos com o Senhor. Muda, Senhor, quem nós somos, que possamos plantar as melhores sementes, a autoridade do nome de Jesus, que a Tua misericórdia triunfe, Senhor. E nós possamos, ao invés de julgar, abençoar, incentivar, Pai, e amar aqueles que estão ao nosso redor. Para a Tua honra, Senhor, e para a Tua glória. Arranca, Senhor, o coração de pedra e nos dá um coração perdoador, Senhor. Nós abençoamos os inimigos, os que nos perseguem, Senhor. Não leva em consideração, Pai, aquilo que tem feito contra nós. Nos perdoa, Senhor, assim como nós temos perdoado. Renovamos a nossa aliança essa noite com o Senhor. E renovamos hoje a nossa aliança com a Tua presença, com a Tua igreja, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Quero que todos se coloquem de pé. As pessoas me dizem: ah, pastor, para que ir na igreja? Se basta entregar a vida para Jesus, para mim ser salvo. Sim. A igreja não é para te salvar. Se com seus lábios você confessa o nome do Senhor e no seu coração você crê que Jesus é o Filho de Deus, você está salvo. Essa igreja não é para te salvar. Essa igreja ela é para te matar. Para você praticar o perdão, praticar o arrependimento, para você exercer a misericórdia. Ah, mas está tudo errado, mas as coisas são difíceis. Cristo congregou no sistema religioso mais corrupto que havia. Mas nem por isso ele disse: ah, tá bom, então eu não brinco mais. Vou criar a melhor igreja do mundo. Porque todo mundo que sai da igreja é para criar a melhor igreja do mundo. Jesus preferiu ser a luz no meio das trevas. A igreja é o que ela é há 2000 anos. E um dia a gente não vai estar aqui, ela vai continuar da forma que ela está. E ela intercala momentos de pecado, mas onde abundou o pecado, superabunda a graça. Não é para transformar esse lugar, é para transformar as nossas vidas. Quero que você tome o pão nesse momento. Todos nós possamos comer juntos.
convidar, antes de nós tomarmos o cálice, que você saia do seu lugar, de preferência com alguém que de repente você não conhece, ou não tem uma convivência, mas você possa olhar nos olhos aí de 3, 4, de 5 pessoas, olhe nos olhos dessa pessoa e diga: nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Saia do seu lugar, renove a sua aliança com a igreja e aguarde para nós tomarmos todos juntos. Aleluia, vamos tomar todos juntos. Glória a Deus. Antes de nós encerrarmos, eu te convido a levantar suas mãos aos céus. Você possa adorar o Senhor nesses próximos minutos. Você possa celebrar Ele por esse tempo, por essa semana, por esse mês, pela misericórdia dEle sobre a sua vida. Levante a sua voz, aumente o volume no seu espírito e adore a presença dEle.